Leio no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do versículo 26. O Senhor, estando prestes a proporcionar grandes bênçãos ao seu povo, advertiu o seu povo, e o Senhor disse: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes, isto é, outros deuses estranhos. Através do profeta Moisés, estava o nosso Deus propondo ali ao seu povo a vida e a morte, a bênção e a maldição. A escolha era do povo. O que o povo escolhesse e se agradasse, isso lhe seria dado. Amados ouvintes, o tempo passou, mas a proposta de Deus é a mesma. Ali ele estava entregando uma oportunidade através do profeta Moisés, hoje através do próprio Filho, Jesus Cristo. Ele também propõe hoje a bênção e a vida, a morte e a maldição. Outrora a bênção e a vida viriam se o povo de Israel fosse fiel ao Deus Pai Todo-Poderoso. A morte e a maldição viria se o povo se desviasse do Deus Todo-Poderoso para seguir a outros deuses, para buscar na idolatria, na feitiçaria, soluções para os seus problemas, deixando de adorar e servir ao Criador para servir e adorar a criaturas, a espíritos de demônios, e até mesmo para adorar o sol, a lua, as estrelas, obra das mãos de Deus, sim. Mas não é ao sol, à lua, às estrelas e a nenhuma criação de Deus que temos que adorar e invocar como nosso Deus. Nós temos que adorar o que criou o sol, a lua, as estrelas e toda a criação. É a Ele que nós temos que adorar, cultuar, louvar, reverenciar, cumprir e fazer cumprir-se a sua vontade aqui na terra como nos céus. Nos dias de hoje, a bênção e a vida para quem honrar este Deus e honrar o seu Filho, Jesus Cristo, o seu Messias, o seu ungido. E é bom dizer que hoje primeiro temos que honrar o Senhor Jesus, porque quem tem o Filho já tem o Pai, e quem rejeita o Filho não tem o Filho e nem tem o Pai para lhe defender, para lhe abençoar, para lhe salvaguardar. Amados ouvintes, muita gente está sofrendo, muita gente está vivendo em angústia e dor. Cada um que quiser se queixar, queixe-se de seus próprios pecados, de suas falhas, de suas faltas, de seu procedimento. Porque Deus não tem culpa no sofrimento de ninguém. Inclusive está escrito que o Senhor não tem prazer na morte, no sofrimento do ímpio. Antes, o prazer do Senhor é que ele se converta e seja salvo. Nosso Deus e o nosso Pai, ele demonstrou toda a sua boa vontade, todo o seu amor, todo o seu interesse e querer com relação ao bem da humanidade. Pois ele não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou ao escárnio, à humilhação, o entregou à morte, à crucificação, o entregou ao inferno. E o Senhor Jesus Cristo também deu sua prova de amor e de concordância com o Pai, porque aceitou tudo para nos salvar, para nos dar vida e vida plena. Por isso, hoje, quem rejeita o Filho fica debaixo da ira de Deus, como está escrito. Aquele que tem o Filho tem a vida. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Leia no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos 35 e 36. A bênção e a maldição, a vida e a morte estão diante de todos o tempo todo, desde o início, desde o comecinho de tudo. Muita gente, porém, tem escolhido a maldição.
Quantas pessoas estão se preparando hoje para cometer mais um assalto, um crime? E muitos deles vão cair na malha fina da polícia, da justiça de Deus. Amanhã muitos estarão presos, alguns feridos, outros mortos. Por quê? Não escolheram o caminho da bênção e da vida, e sim o caminho da morte e da maldição. Eles poderiam ter escolhido trabalhar honestamente, conquistar honestamente o desejo de seu coração. Trabalhar sob a bênção de Deus, sob a proteção de Deus, prestando um bom serviço à sociedade, à humanidade, prestando um bom serviço a Deus e assim tendo o seu pão e a sua água abençoados. Mas muitos preferem arriscar. Alguns são tolos, demasiadamente tolos, porque Deus diz que não há paz para o perverso. A justiça de Deus pode tardar pela misericórdia de Deus, dando tempo a um e ao outro para se arrepender, mas não falta. Mas muita gente desafia a Deus. Que nada, eu vou fazer o contrário à vontade de Deus e vou me dar bem. Onde é que existe isso? Isso não existe, só na cabeça de um tolo. E com o perdão da expressão que é muito forte, só na mente de um idiota é que isso cabe. Todos que têm se metido na bandidagem, no submundo do crime, têm se dado mal. Qual se deu bem? Conhece algum? Eu não conheço nenhum que se deu bem. A bênção e a maldição, a vida e a morte estão sempre diante de todos. E o nosso Deus, Ele torce para que escolhamos a bênção. E a bênção nos vem quando escolhemos honrar o seu Filho Jesus Cristo nos dias de hoje. Quando aceitamos e recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor. Quando o recebemos como nosso Senhor, quando o confessamos como o nosso Senhor, Ele então se faz, se torna, assume a posição de nosso Salvador. Aí sim podemos contar com Ele. Ele salva a nossa alma, Ele nos sara de todas as nossas feridas, Ele abençoa o nosso pão e a nossa água. Ele nos proporciona vida e vida plena. Quando buscamos vida nele, quando buscamos satisfação nele. Amado ouvinte, quero que você leia o versículo 28. Como já disse, estou no livro de Deuteronômio, no capítulo 11. Leio agora o versículo 28 que diz: A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Para seguirdes outros deuses é muita tolice e falta de informação. Deixar de honrar o Salvador, Cristo Jesus, reconhecido por Deus, ungido por Deus, mandado por Deus, para reconhecer, para invocar, para se entregar a um espírito imundo de encruzilhada, para confiar num pé de coelho, numa ferradura, num galho de arruda, de pinhão roxo. Isso é tolice, isso é loucura. Muitos, dizendo-se sábios, ficam loucos, porque deixam de adorar o Criador para adorar a criaturas. Deixam de buscar no Salvador para buscar nos perdidos que precisam de salvação. E alguns até que nem existe salvação para eles, pois não existe salvação para os demônios, não que a Bíblia registre isso. E algumas pessoas deixam o bendito Filho de Deus para estar buscando nos espíritos imundos, nos demônios de encruzilhadas, que vivem nas encruzilhadas, nos cemitérios, como alguns supõem, aguardando um resto de cachaça, resto de comida. Isto é loucura. Abra os olhos, amado ouvinte, se você ainda acredita nessas coisas. E a você que já está liberto, a você que já tem conhecimento da palavra de Deus, faça o que eu estou fazendo. Ajude. Há tantas almas que estão aí perdidas. Há tantas almas que estão aí iludidas, enganadas por Satanás. Seja paciente
longânimo e perseverante, assim como Deus foi conosco. Mas voltando a dizer, a bênção e a maldição estão sempre diante de todos. E a escolha de cada um é que determina se ele vai ser abençoado ou amaldiçoado. Até o próprio crente, que deixa de servir a Deus, que deixa de servir a Deus em Cristo Jesus e passa a servir a idolatria ou a feitiçaria, ou então simplesmente abandona o Senhor, acha que não existe vantagem em servir a Deus, em honrar a Deus, acha que não existe vantagem, é perca de tempo, está muito ocupado com isso ou com aquilo outro, por isso não pode despender tempo para o Deus Criador ou para o seu Filho Jesus Cristo, pisoteando assim o sangue de Cristo. Ele é crente, crê em Deus, crê em Jesus, mas desprezou o precioso sangue de Jesus, não presta culto, não honra a Deus, não se preocupa com a obra de Deus. Esse, com certeza, a maldição já está batendo à sua porta, a bênção e a maldição. A bênção bate à porta dele como quem diz, se depressa não voltares, eu vou sair de tua porta e vou à porta de outro. E a maldição está lá de plantão, só esperando a bênção definitivamente sair, para ela entrar e tomar conta de tudo. É sempre assim, a bênção e a maldição. A bênção para os que honram, porque o Senhor diz, aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. Você que está desviado, está me ouvindo? Você que está afastado da casa de Deus? Você que já não lê a Bíblia? Você que já não busca a Deus? Você que já não vai à igreja? Você que já não tem mais a fé e o amor de servir a Deus? Que já não acredita que Deus é galardoador dos que o buscam? Digo a você, amado ouvinte, arrependa-se enquanto pode, enquanto há tempo. Não deixe que a maldição adentre a sua casa, a sua vida, causando grande destruição e devastação, para depois então você parar e dizer, tenho que voltar. Seja inteligente e volte antes da bênção sair de sua porta e a maldição tomar conta de tudo, porque isso aí é inevitável. Ninguém abandona o Senhor, ninguém abandona a obra de Deus, ninguém despreza a Deus e fica por isso mesmo. Desafio qualquer pessoa que consiga isso. Esta façanha não consegue. Ora, os que não têm conhecimento da palavra de Deus, que não dão a ele a devida honra, sofrem punições. Imagine aqueles que já conheceram e abandonaram, e desprezaram e vituperaram o sangue de Cristo, o nome de Jesus, como quem diz, eu tenho mais o que fazer, eu estou ocupado, porque minha boiada cresceu e eu tenho que tomar conta, porque agora eu tenho muitas terras e eu tenho que tomar conta. Quem deu os bois? Quem deu a terra? Quem abençoou? Tome conta de tudo, mas não esqueça, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Cuide do que é seu sem deixar de cuidar do que é de Deus. Cuide do que é seu, faça prosperar, mas saiba que a verdadeira bênção, a verdadeira prosperidade vem de Deus. E os que se iludem, achando que longe de Deus podem conseguir tudo isso, não conseguem. E os que conseguem, não conseguem para a alegria e para a felicidade, mas só para aumentar a sua tristeza e a sua dor. É assim que é. Eis que hoje eu proponho diante de vós a bênção e a maldição. E você, amado ouvinte, já tomou sua decisão se a bênção ou a maldição? Escolha certo, escolha a bênção, escolha a vida, escolha ter a mão de Deus, a proteção de Deus, escolha ter a mão do Filho de Deus, escolha ter o manto do Espírito Santo sobre você. O poder de Deus lhe envolvendo, lhe guardando, livrando de todo mal. Ponha isso em seu coração. Não se engane, não se deixe enganar. Para quem está iniciando agora, eu estou lendo o livro de Deuteronômio, no capítulo 11,
a partir do versículo 26, quando foi proposto ao povo de Deus a bênção e a maldição. Diz assim, a partir do versículo 26, eis que hoje eu proponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses. O caminho que foi proposto a Israel foi o caminho da obediência à lei, da honra a Deus, do culto a Deus, da reverência, da obediência, do amor a Deus e às suas leis. Israel falhou e faltou, provou muitas vezes o amargo gosto da maldição. Gosto não, o amargo sabor da maldição. Israel sofreu, foi humilhado, desprezado. Aqueles que deveriam servir a Israel tornaram-se reis, governaram sobre Israel. Israel se viu sem nada, sem ninguém. Os de Israel que deveriam serem príncipes tornaram-se escravos. Os que deveriam serem cabeça tornaram-se cauda. Os que deveriam ficar por cima, ficaram por baixo. Em Israel, os que deveriam estender a mão para dar, estavam de mão estendida para pedir. Amados ouvintes, hoje não é diferente com aqueles que desprezam o Senhor Jesus Cristo. Hoje a proposta de bênção consiste em crer no Senhor Jesus Cristo, em confessá-lo como Filho de Deus e confessá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Os que hoje honram o Senhor Jesus, os que hoje obedecem ao Senhor Jesus, os que hoje dão ao Senhor Jesus a devida honra, a devida glória, esses são abençoados, esses são iluminados e fortalecidos, esses passam e traspassam por todos os abismos e contam a vitória do outro lado. Portanto, digo a você, amado ouvinte, a você que deseja vitória, a você que deseja vida e vida plena, escolha a bênção. E escolher a bênção hoje significa escolher Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E não os espíritos de encruzilhadas. E não escolher acender velas para ressuscitar os mortos para lhe ajudar. E não escolher as imagens de escultura que têm boca, mas não podem falar, não dão resposta nenhuma. Têm orelhas, mas não podem ouvir. Tem mãos, mas não podem apalpar, tem pés, mas não podem andar, ir em socorro de ninguém. Escolham o Senhor Jesus. Somente Ele, e somente através dele, a bênção pode fazer morada em vossas vidas, em vossa casa e vossa família. Os que rejeitam o Senhor Jesus, os que desprezam o Senhor Jesus, são rejeitados de Deus, são desprezados de Deus. Porque, como eu já disse, está escrito em João capítulo 3, versículos 35 e 36. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, quem se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Muita gente está aí derrotada, infeliz, famílias inteiras, cidades, nações, porque tem rejeitado a Jesus Cristo, tem rejeitado o Filho de Deus. Então vive debaixo da maldição. E os que hoje têm o conhecimento da palavra do Senhor, conhece Jesus e amanhã desprezam a Ele, você conhece sempre. Você vê o histórico de um crente desviado, de um crente que resolveu abandonar a igreja, abandonar o seu pastor, abandonar a leitura da Bíblia. Ele esquece quando está escrito que bem-aventurados são aqueles que na palavra de Deus meditam de dia e de noite. É como se eles dissessem que nada, eu não vou meditar nem de dia nem de noite e vou ser bem-aventurado do mesmo jeito. Isso é uma afronta à palavra de Deus. Isso é uma afronta, é como se dissesse a Bíblia não vale. É como se dissesse isso aí é uma mentira. Deus mostra que é verdade. Os que na palavra de Deus meditam de dia e de noite com o propósito de honrar a Deus, com o propósito de manter a comunhão com Deus, de honrar o seu Filho, de manter a comunhão com Ele, esses se dão bem. Os que ignoram isso se dão mal. Ninguém pode desafiar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que é sim, é sim. O que diz que é não e acabou. Não se engane, amado ouvinte, e não se deixe enganar. Escolha agora mesmo servir a Deus
honrar a Deus através da fé em Cristo Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Procure uma igreja, procure um pastor. Busque orientação. Se você, porventura, nesta busca, você encontrar algum desaventurado, algum irresponsável, que não tem zelo da obra de Deus, algum lobo travestido de pastor, mas que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com Deus, não se decepcione. Você vai encontrar um outro que tem. Clame a Deus, peça a direção do Espírito Santo e Ele vai dar. E você vai encontrar um homem de Deus que vai orientar você e você vai se dar bem. Só não siga o caminho dos outros deuses, porque neste caminho está a maldição. Diga não à idolatria, diga não à feitiçaria e não queira comungar com essas coisas, nem para agradar seu pai nem a sua mãe, absolutamente a ninguém. Honre a Deus e coloque Deus e nosso Senhor Jesus Cristo acima de tudo e acima de todos. Saiba, esse é o maior e o mais sagrado de todos os mandamentos. É colocar o Pai, é colocar o Filho acima de tudo e acima de todos. Se necessário for, a gente fica sem mãe, sem pai, sem filho, sem esposa, sem dinheiro, sem emprego, sem tudo aqui. Só não pode ficar sem Deus e sem Jesus. Porque no momento que você rejeitar tudo e todos para honrar a Deus e Cristo Jesus, Deus e Cristo Jesus faz com que tudo e todos cheguem à sua porta. É assim que é. É nisso que eu acredito e isso tenho feito por toda a minha vida. E tenho visto que Deus é fiel. Seja fiel, amado ouvinte, dando honras ao Filho de Deus. Seja fiel, amado ouvinte, servindo a Jesus Cristo de corpo, alma, mente e coração, acreditando que existe um grande galardão. Existe um grande galardão, uma grande recompensa para tudo isso. Esta é a minha mensagem para você hoje.